Quem aqui estudava naquele dia? Ninguém, né? Talvez a senhora, tal, né? Quem aqui estudava faltando uma semana? Algumas pessoas, né? Agora, quem estudava no dia? Aqui, né? Então, o cérebro funciona por demanda. Então, como o cérebro funciona por demanda, a gente vai trabalhar com perguntas, tá? A gente vai fazer algumas perguntas logo no início. Nosso tema é Evangelho da Felicidade, né? Então, a gente vai buscar lá nas perguntas, dizendo o seguinte: por que a gente acorda cedo, muitas vezes, para pegar trânsito, trabalhar, ou então por que, de repente, a gente pega trânsito, voltando do trabalho, de algumas atividades que a gente faz? Para quê? Para que a gente reencarna? Porque, né, nós estamos numa casa espírita, por que a gente reencarna? Por que a gente volta para esse planeta, ou se a gente também já estava em outros planetas, por que a gente vem para essa vida? Por que de repente, algumas pessoas, não nós, tá? Mas as pessoas lá fora, nem o pessoal da internet, mas lá fora, por que essas pessoas muitas vezes reclamam da vida? Né? Não a gente, né? Tem gente lá fora, sabia que tem gente lá fora que fala assim: eu não sei porque tem esse fardo tão pesado. Por que de repente acontece só comigo? Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, tudo que é desafio acontece comigo. Então a gente começa a refletir por que a gente faz essas perguntas e por que a gente veio para cá. Aí, quando a gente pergunta numa pergunta bem geral, por que a gente vem para essa vida? Para que a gente vive? Aí as pessoas respondem: para ganhar dinheiro. Não é verdade? Para ganhar dinheiro. Mas só para ganhar dinheiro? Porque tem gente, sabia que tem gente lá fora que fala assim: o dia que eu ganhar na virada, está chegando, né? Na virada da Mega Sena, eu serei feliz. Né? Aí vira a Mega Sena, vira o ano, não ganha, aí fica infeliz? Não é. Por quê? Porque a gente conhece tanta gente que ganha na loteria, ou tem, né, na Mega Sena, ou tanta gente que ganha muito dinheiro e não é feliz. As senhoras e os senhores provavelmente conhecem gente que não ganha tanto dinheiro assim. De repente até vive com muitos desafios e é feliz. Então, ok, então já chegamos no primeiro acordo aqui, certo? Tanto com os senhores, com as senhoras, com o pessoal da internet. Então agora, segundo, o que é então felicidade? Já que a gente está começando a refletir que felicidade pode ou não ser a questão material, pode ou não ser uma casa própria, né, uma casinha, tal, mas o que é felicidade, então? Geralmente as pessoas respondem assim: olha, é o seguinte, felicidade tem a ver, então, com algo que me deixa contente. Tá bom, mas o que te deixa contente, então? Então, muitas vezes, as perguntas que a gente faz levam para o nosso foco de atenção. Então, de repente, se eu faço uma pergunta assim: nossa, por que está tão calor? Aí eu começo a reclamar, não é? Aí começa a chover, eu começo a perguntar: por que está chovendo tanto? Aí vem o inverno: por que está fazendo tanto frio? Aí, essas perguntas que levam para o meu foco. Por isso que o Evangelho da Felicidade, que a gente vai conversar muito com Jesus, e a gente vai convidar alguns amigos e algumas amigas do plano espiritual. Nós vamos convidar, por exemplo, Emmanuel, né, o mentor do Chico. Nós vamos convidar algumas pessoas que trabalharam. Nós vamos convidar também Allan Kardec para conversar com a gente, para conversar sobre esse Evangelho da Felicidade. O Evangelho da Felicidade baseados no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque quando, na passagem de Mateus capítulo 5, uma passagem vigorosa, forte, que são as bem-aventuranças, se a gente observar que bem-aventuranças tem a ver com felicidade, Jesus, nas bem-aventuranças, só para refletir um pouco, eu sei que todos conhecem essa passagem, mas eu gosto muito de refletir junto algumas passagens da bem-aventuranças. Imagine Jesus, ele estava lá no Sermão da Montanha, estava numa montanha, várias pessoas escutando, e ele inicia o seguinte, falando assim: bem-aventurados os aflitos, ou os pobres de espíritos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Mas aí ele faz uma reflexão nessas bem-aventuranças. Se a gente substituir ou observar que bem-aventuranças, a gente pode falar,
substituir por felicidade. Então, felicidade dos pobres espíritos. Por quê? Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente vai observar o seguinte: quando Jesus, naquele momento, provavelmente as pessoas estavam sofrendo bastante. Sofrimento é lenda para a gente, né? Só naquela época o pessoal sofria, né? Sofria, por exemplo, por doenças físicas, sofria, de repente, por algumas questões de pessoas que faziam maldade para ela ou para ele. Hoje não acontece, né? Mas já que está no nosso roteiro a gente conversar, Jesus, ele falava o seguinte: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque herdarão o reino de Deus. Então, em nenhum momento, se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, ele punia as pessoas. Em nenhum momento ele fala assim: nossa, você falhou, nossa, você fez isso, por isso que você está sofrendo. Em nenhum momento. Então, quando a gente observa a questão de ser cristão, de nós trabalharmos, estudarmos a doutrina espírita cristã, é nós observarmos que o nosso sofrimento, que Deus não quer que a gente sofra. Vamos trabalhar com lógica. Por que a medicina descobriu e desenvolveu a anestesia? Para que a gente não tenha muita dor. Faz sentido? Então, a tecnologia, a ciência é para isso. Então, quando a gente conhece uma doutrina tão libertadora como a doutrina espírita cristã, faz com que a gente observe o nosso presente, e o convite que Jesus faz nas bem-aventuranças é olhar no futuro. Olha só: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, porque verão a Deus, sempre olhando o futuro. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e começa a compreender o Evangelho de Jesus, é para nós exercitarmos a esperança. Então, tem muita gente, eu não sei os senhores, não sei as senhoras, mas eu conheço muita gente que fica na síndrome da vitimização. O que é síndrome? É quando a gente começa a repetir. A gente não, né? Porque a gente já está conhecendo a doutrina espírita, a gente já frequenta a doutrina espírita, a gente já assiste várias palestras, né? No YouTube, tudo isso, então a gente já tem uma asa, certo? Mas as pessoas lá fora ainda não compreendem isso e acham que a vida é sofrimento. Acham que o fato de ficar repetindo palavras negativas vai permitir que as outras pessoas tenham pena da gente. Isso é a síndrome da vitimização. Tem gente, eu acho que os senhores e as senhoras conhecem. A gente pergunta assim: e aí, tudo bem? Aí a pessoa responde, a pessoa abaixa, né, um pouquinho, curva um pouquinho, né, e abaixa o tom de voz e fala assim: mais ou menos, não é? E aí, essa pessoa tem esperança de que a gente fique com pena dele ou dela. Olha que perigo! Qual é o ouvido mais próximo da nossa boca? É do vizinho? É da vizinha ou é o nosso? Nós escutamos as primeiras palavras que a gente fala. Por isso que a gente precisa cuidar das palavras que a gente começa a falar. No Evangelho de Jesus está lá: o que preocupa o homem não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. Então, a gente tem que começar a perceber quais são as palavras que a gente fala no cotidiano. Eu gosto muito da palavra desafio, sabe? Eu, quando comecei a estudar a etimologia das palavras, a origem das palavras, e o quanto impactava no cérebro humano, porque hoje, né, a gente começa a perceber que as palavras dão poder para as coisas que a gente fala. Eu vou dar um exemplo. Eu chego e falo assim: nossa, eu estou com um problemão. Aí esse problemão parece que aumenta, não é? Já não é um problema, é um problemão, já é dupla questão negativa. Então, quando eu falo problema, o cérebro humano, ele já fala assim: é para parar. Fica quieto. Vem sofrimento. Agora, se eu falo assim: eu estou com um desafio. Aí já fala assim: não, desafio é para ultrapassar. Desafio é para romper. Desafio é para você batalhar.
Então, a gente tem que perceber quais são as palavras que eu falo no meu cotidiano. Então, o Evangelho da Felicidade, quando Jesus ele trabalha no seu Evangelho, ele sempre pede para as pessoas olharem para o futuro. As bem-aventuranças, elas são muito importantes nesse sentido. Outro exemplo do Evangelho de Jesus. E tem gente que fala que o Evangelho é ultrapassado, né? É que a gente começa a perceber que a gente tem que observar as passagens de Jesus, é o que Jesus queria, trabalhar com o nosso cotidiano, por isso que ele dava exemplos. Mulher adúltera, lembra a mulher adúltera que estava sendo apedrejada pelas pessoas porque ela era uma adúltera? Jesus, era uma cena muito bonita, porque Jesus, ele tinha todos os dons, né, da mediunidade, mas ele sabia o que ia acontecer. Então, um pouquinho antes, ele agacha e ele começa a escrever na areia. E quando ele começa a escrever, os apóstolos, né, falavam assim, mas o que está acontecendo com Jesus? Por que ele está escrevendo na areia? Aí, quando ele agacha e começa a escrever, cai uma pedra do lado dele. É o pessoal tirando a pedra, saindo correndo até contra a mulher adúltera lá. O pessoal, né, pecadora, pecadora, pecadora. E essa senhora, ela para do lado de Jesus. E as pessoas tudo com pedra na mão, querendo atingi-la. Aí o que acontece? Jesus pega aquela pedra, ele estava agachado. Ele pega a pedra, levanta, e ele começa a mostrar a pedra e fala assim, quem daqui estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A pergunta que eu faço para vocês, sobrou alguém lá? Nem os apóstolos, nem os apóstolos. E Jesus, continua, olha como que Jesus era tão amoroso. Ele olha para a mulher adúltera, então vamos observar a mulher adúltera representando todas as pessoas que, de repente, na linguagem hoje da juventude, pisou na bola. Todas as pessoas que falharam, tudo bem? Não é a gente, tá? Pessoal lá fora, tal. Aí Jesus olha e fala o seguinte, tem alguém querendo atirar pedra em você? Ela fala, não. Ele falou, então não sou eu que vou julgar. Ela olha para Jesus e Jesus ainda responde e fala, vá e não peques mais. Ou seja, vai para frente, olha para frente, sabe? Vai para o seu futuro, só que pratica o bem. Pratica o bem. Esse é o verdadeiro evangelho da felicidade, onde a gente começa a exercitar o otimismo, onde a gente começa a exercitar a esperança. Todos nós que aqui estamos hoje pela manhã, num sábado, que dia é hoje? Dia 23, né, de novembro de 2019, né? Nossa, várias pessoas já estavam, nossa, está chegando o final do ano, né? Está chegando Natal, tudo isso. Então, se nós aqui estamos nesse sábado, é que nós estamos com esperança, não é verdade? Quantos de nós já não convidou alguém para chegar aqui na Irmã Fraternidade Maria, né? Fraternidade Irmã Maria aqui, e a pessoa fala, um dia eu vou, não é? Então, essa questão tem muito a ver com os nossos atos, tem muito a ver com o que a gente faz com o nosso cotidiano. Sabia que tem gente que acorda de manhã já reclamando? Sabe? Tem gente que acorda reclamando. Tem gente, por exemplo, que acorda reclamando se de repente tem cobertor de orelha. Isso é da minha época, tá? Cobertor de orelha lá do século passado. O pessoal falava, sabe o que é cobertor de orelha? Quando você tem uma companheira, um companheiro que vive com você, cobertor de orelha, né? E aí a pessoa tem um cobertor de orelha e a pessoa, de repente, né, vamos supor que ela tem um companheiro e esse companheiro ronca. Tudo bem? Só acontece na casa do vizinho, né? O companheiro roncar. Aí a pessoa ronca, e aí a pessoa fala assim, eu não consegui dormir porque você roncou. E começa a reclamar, começa a criticar. Na verdade, nós cristãos espíritas, nós temos que agradecer, porque a pessoa está viva. Já pensou desencarnar do nosso lado? Não é verdade? Tudo bem, desencarne faz parte, mas não nesse susto, não é verdade? Então, tudo é forma de agradecer. Aí, meu amigo que está aqui está falando assim, mas mulher ronca. Não, nunca fale para uma mulher que ela ronca, tá bom? Tudo bem, senhores, tá? Mulher não ronca, tá? Respira fundo. Respira fundo, é a mesma coisa, nunca pergunte para uma mulher a idade, tá? E nunca fale que uma mulher ronca. Minha esposa respira tão fundo que está parecendo eu, né, roncando. Bom, deixa para lá, porque ela está assistindo, então ela pode ficar brava lá e não vai dar like, vai dar dislike, não é verdade, Francisco? Então,
O que acontece? A gente tem que perceber que por que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de esperança? Porque a gente tem no nosso cotidiano, muito interessante, nós espíritas, nós somos muito agraciados, né? Nós temos, por exemplo, as obras do Chico Xavier, que é do André Luiz, que foi Carlos Chagas entre nós, o médico, e ele lá no plano espiritual, ele mostra, ele foi jornalista, ele conta o que acontece com a gente quando a gente parte dessa para outra melhor. E conta o que acontece quando a gente chega no centro espírita. É verdade. Quando nós chegamos aqui na Fraternidade Irmã Maria, nós temos todos os trabalhadores que a gente agradece do plano espiritual, que já vai nos acolhendo. Então, se nós, durante a semana, estamos sintonizados com o bem, cada vez mais esse telefone começa a tocar também para o outro lado. Então, quando a gente começa a acordar, né, no período da manhã, se a gente faz a metodologia, ou melhor, a técnica da gratidão, é uma das melhores formas de nós sintonizarmos com o bem. Então, agradeça aquele que ronca do seu lado e aquela que respira fundo do seu lado. E se você não tiver ninguém, agradeça, porque você não tem nenhum ronco atrás de você, ou do lado de você. Tudo é sintoma, tudo é fenômeno de gratidão. Então, porque, lembra da pergunta que eu falei para nós iniciamos? A pergunta é o que garante a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade espiritual, a nossa qualidade fisiológica do nosso corpo tem a ver com as nossas perguntas. Se eu faço pergunta assim, por que isso só acontece comigo quando acontece desafio, o cérebro vai responder que só acontece com você porque você tem os seus desafios. Vou dar um exemplo. Quem aqui, por exemplo, vamos imaginar, está chegando Natal, tá? Dia 24 de dezembro, o que os senhores e as senhoras fazem no dia 24 de dezembro? Vai preparar, não é? A ceia de Natal, é isso? Aí tem a ceia de Natal, aí de repente, vamos supor que a senhora, o senhor, ou você da internet, você esqueceu a azeitona para a maionese. Faz sentido? Então, nós vamos no supermercado e a gente acha que só a gente está no supermercado, certo? Está cheio de gente. Sei lá, 2 horas da tarde, ou 3, tal, né? Minha esposa, por exemplo, é comerciante, então ela só sai do comércio às 5 horas da tarde, né? Então vai lá para o supermercado, saiu correndo. Aí você pega, é só um vidrinho de azeitona, certo? Você faz um mapeamento, pesquisa de qual caixa que você vai. Pergunta, você vai para a caixa mais vazia ou para a caixa mais cheia? Mais vazia. Aí você vai, só tem uma pessoa na sua frente, aí você se acha o maior esperto, né? Maior esperto. Você fica olhando do lado, sou eu, sou eu, tal. Aí você vai andando, de repente, a pessoa que está na sua frente tenta passar o cartão de crédito e não passa, né? Aí ela tenta passar e errou a senha. Aí você olha do lado, as outras filas andando, não é verdade? Aí você não, né? O pessoal lá fora não é espírita, cristão, né? Não tem evangelho de Jesus no coração, começa a falar assim, por que isso só acontece comigo? Né? Aí começa, e aí o cérebro, ele tende a concordar com a gente. Aí vem aquela resposta assim, porque você é bobo, porque você é boba, né? E ele concorda com você, né? Pessoal, e aí, é nesse momento que a gente tem que mudar a pergunta. Não é por que acontece comigo. Olha que pergunta bacana. Para que aconteceu isso? Aí o cérebro, ele gosta disso. E você fala assim, de repente, é para eu exercitar minha visão. Aí tenta enxergar o CNPJ. Né? Sabe, aqueles numerozinhos que ninguém enxerga? Começa a tentar. Por quê? Porque é para onde vai o seu foco, a sua atenção. Por isso que Jesus falava, olhai o cisco no olho do outro e não perceber o argueiro nos seus olhos, não perceber a trave, não perceber o tronco que está na sua frente. Então é importante a gente observar onde eu coloco o foco no meu dia a dia, para onde eu coloco a minha atenção no meu dia a dia. O grande segredo da felicidade, por isso que Jesus, essas bem-aventuranças, até quem não é cristão, Gandhi, Mahatma Gandhi, ele falou e teve essa declaração, fez essa declaração, se todas as obras do mundo, se todos os livros fossem perdidos, queimados, restasse apenas as bem-aventuranças, o mundo estaria salvo, o mundo teria luz. Por quê? Porque as bem-aventuranças, ele mostra que se nós dermos o nosso passo para a frente, nós
realmente estaremos progredindo. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho não de punição, não de você ficar, coitadinho de mim, não para síndrome de vitimização, mas para a gente observar cada passagem. E existem passagens maravilhosas do Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de anotar, porque a memória tem duas grandes virtudes, sabiam? Duas grandes virtudes, lembrar e esquecer. Eu estou na época do esquecimento, né? Então eu preciso lembrar aqui as passagens de Jesus. Tem uma passagem muito bacana que diz o seguinte: pelos frutos os conhecerás. O que são esses frutos? Um dos primeiros frutos são os nossos pensamentos. Então vamos lá. Eu acordei, tá? Todos nós acordamos agradecendo. Tudo bem? Ok? Então, primeira competência que está no Evangelho de Jesus, gratidão. E o que é bacana de fazer da gratidão é escrever um diário da gratidão. Pessoal, isso é científico. Existe um movimento da psicologia positiva. Nós estudamos muito esse processo porque está muito ligado à neurociência, muito ligado ao órgão mais protegido do corpo humano, que é o cérebro. Tem uma caixa craniana. E muitas bênçãos para o nosso irmão, não é? Que desencarnou, o Gugu, que por conta dessa questão, como é importante, né? A questão craniana, que ele possa receber muita luz, muita paz, né? E aí, essa caixa craniana, ela é tão protegida, tão importante para nós, que a psicologia positiva, ela tem como uma das grandes metodologias, uma das grandes ferramentas, uma das grandes estratégias para a felicidade, o diário da gratidão. O que é o diário da gratidão? A gente acorda e, naquele dia, a gente começa pequeno, tá? Não começa muita coisa. Começa a falar assim, eu vou criar o diário da gratidão. Você pode escrever ou não. O que é bacana escrever é que você vai observando a sua evolução. 3 coisas, pessoas ou fatos para agradecer no dia. No dia. Então, você começa o período da manhã e fala, bom, eu tenho 3 coisas para agradecer até o final do dia. Aí, antes de dormir, você vai lá no seu caderninho e escreve 3 questões que você pode agradecer. Mas não pode repetir. Então, no dia seguinte, tem que ser outras 3. Por isso que é bom começar com pouco. Porque tem gente, pessoal, não a gente, tá? Estou sempre falando, as outras, seu amigo, sua amiga que ainda não assiste o canal aqui da Fraternidade Irmã, né? Maria. Então, é o seguinte, começa com 3. Então, você pode agradecer, por exemplo, aquele exemplo lá, né? O seu companheiro que roncou, a sua companheira que respirou fundo. Tudo bem? Aí você agradece, de repente, a cama, você agradece a oportunidade de respirar e vai. Por quê? É foco. Lembra da questão do que você pode observar que Jesus falou o seguinte, outra passagem de Jesus, olha como Jesus é contemporâneo. Batei e abri-vos-á. Tem porta que abre e tem porta que fecha. Só que tem gente que fica batendo numa porta fechada há alguns anos. Sabia que tem gente que bate algumas portas que está há alguns séculos, algumas encarnações? Não dá, aquela porta não é para abrir, então vai para outra porta. Bater e abrir-vos-á. Às vezes a gente quer um emprego, às vezes a gente quer, de repente, que melhore aquela unha encravada. Não é, porque de repente é para a gente agradecer aquele momento. A partir do momento que você agradecer, aí começa a abrir outras portas. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, faz alguns anos, tá? Lá no século passado. E antigamente a gente podia trabalhar de menor, lembra? Né? Eu fui contínuo, eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que eu tinha uma chefe, era chefe, né? Ela falava assim para mim, eu era office boy, né? Então eu saía para a rua, não saía muito porque era um banco. Aí ela falava assim, olha, você tem que agradecer sempre esse passe escolar que você tem, ou de dinheiro e tal. E você sabe que um dia eu vim para cá, fui aqui perto, em Santo André, e eu estava com um passe, que era passe, sabe aquele passezinho de papel? Era de São Paulo. E eu estava sem dinheiro nenhum. E eu trabalhava, ainda tinha que trabalhar de terno e gravata ainda. Olha, moleque contínuo, terno e gravata, era banco que vinha aqui em Santo André. Aí, quando eu vim, como era um banco, a gente tinha aqueles carros que chamava maloteiro. Maloteiro não é maloqueiro, tá? É maloteiro. Malote. Carregava os malotes para as agências. Então, eu peguei a carona com ele veio até aqui, a agência Santo André. Aí, para retornar para São Paulo, eu peguei ônibus. Aí, quando eu chego no ônibus, eu fui passar o passe de São Paulo. E, olha, totalmente, né, sem noção. Fui passar o passe, né, do ônibus e não servia. Aí o cobrador, né, olhou para mim e falou assim, ô japonês,
Japonês, claro, né? Passa por baixo. Baixo do... E eu com terno e gravata. Aí eu falei, mas... Aí tinha um cidadão atrás, óculos escuro, uma correntona, né? Você podia julgá-lo, por isso que Jesus fala assim, não julgueis, né? Ele olhou para mim e falou assim, ô Japa, pode passar que eu estou pagando. E ele pagou, e eu fui, falei, agradeci. Aí eu falei assim, nossa, por isso que a minha gerente lá, minha chefe falou assim, agradeça sempre, porque você nunca sabe quem vai te ajudar. Né? Então, quando a gente trabalha com a questão da gratidão, então, lá, diário da gratidão, tudo bem? Começa com 3, tá? E aí você vai, pessoal, fica tão bacana isso, que aí você agradece, por exemplo, fila de banco, você agradece fila de ônibus, você agradece ônibus com vidro fechado na chuva, você agradece aquela pessoa que passou com aquela sombrinha molhada, assim, na sua espinha, porque te acordou, você agradece o pancadão lá do posto de gasolina perto da tua casa, porque você dá, né, você tem ouvidos para ouvir. Pessoal, isso é importante, porque a única questão que a gente controla são os pensamentos. No livro dos Espíritos, eu gosto muito da questão 833, tá? O Allan Kardec, no livro dos Espíritos, anota aí, viu, Francisco? Francisco está conhecendo a doutrina espírita, está com o livro dos Espíritos que era da mãe dele. Ele é de Pindamonhangaba, está vindo pela primeira vez aqui na casa. E no livro 833, olha que bacana, eu falei que nós tínhamos André Luiz, que era o repórter lá. Agora nós temos o livro dos Espíritos. Ó, são só 1.019 perguntas, que abarca tudo. Sabe aquele amigo que fala assim, nossa, eu vou no tal lugar, eu sinto um arrepio. Está lá, a resposta está lá. Sabe aquele amigo que fala, nossa, eu sonhei. A resposta está lá também. Então, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, existe, com a palavra que está lá no livro dos Espíritos, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele possui uma liberdade absoluta? Ou seja, existe no homem algo que ele tem liberdade absoluta? A resposta, opção 1, ganhar dinheiro. Opção 2, viajar o mundo inteiro. Opção 3, pensamento. Ok? Isso, opção 3, resposta dos nossos benfeitores espirituais, o Espírito da Verdade. Pensamento, é pelo pensamento que o homem possui uma liberdade sem limites. Olha, eles até reforçaram liberdade sem limite, porque o pensamento não conhece obstáculos, o pensamento não conhece entraves. Ah, Ueda, eu não acredito. Ok, lembre que nós estamos numa casa espírita, certo? Então, nós estamos observando em cada... É assim, como que a gente observa os pensamentos, né? Vocês depois, ao desenvolver a mediunidade, muitos aqui já são médios. É como se fosse aquele diálogo de gibi, sabe? Né? Então, aparece uma bolinha na cabeça, na mente de cada um dos senhores e da senhora. Então, a gente sabe, tem gente mudando o pensamento rapidinho agora. Não é. O pensamento ele é rápido. Tem gente que estava pensando na casa, teve gente que estava pensando, de repente, num familiar, né? E aí muda totalmente e vê esse familiar sorrindo, de repente, vê a casa, de repente, um sonho, um projeto de vida. Então, pessoal, esses pensamentos a gente tem liberdade. Esses pensamentos a gente chama na psicologia positiva, na psicologia, quando não é bom, como ruminação mental. Ueda, a gente rumina mentalmente? Ruminação é aquele processo que a vaca, o cavalo tem, né? Alimento vai e volta, alimento vai e volta. Nós, seres humanos, nós ruminamos mentalmente. É aqueles pensamentos que vão e voltam. Já passaram por isso? Por exemplo, aquele pensamento assim, será que vai acontecer tal coisa? Eu vou dar um exemplo, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Respeitando todos os gêneros, tá? É que a minha esposa, apesar de ser oriental, ela é descendente também de japonesa, ela tem cabelo encaracolado de natureza, tá? Encaracolado, tá? E aí, toda pessoa que tem o cabelo encaracolado, um dia quer ter o cabelo... Um dia, né? Um dia só, né? E aí, por exemplo, ela chega e ela vai ter uma festa de casamento hoje, por exemplo. Aí ontem, ou hoje, de manhã, ela vai onde? No cabeleireiro. Aí vai no cabeleireiro fazer o quê?
Chapinha, isso. Aí ela chega na hora do almoço, fica olhando no céu, porque o casamento é às 8 horas da noite. Casamento de rico, né? Rico casa 8 horas da noite na igreja. Aí, vai no casamento, ela olha para o alto, assim, meio-dia, né? Pergunta assim para mim ou para minha filha, será que vai chover hoje? Eu, né? Não tão assim especialista nisso, eu falo, por que você quer saber que vai chover? Não, porque eu fiz chapinha no cabelo, e quando o tempo fica úmido, é isso, né? O cabelo volta, enfim. Aí eu falo, isso é uma ruminação mental, porque você não controla a natureza. Outra questão que é ruminação mental, será que tal pessoa vai ligar para mim? Será que tal pessoa vai me abraçar? Será que tal pessoa vai me fazer bem, vai me tratar bem? Eu não controlo a emoção do outro. Eu não controlo a emoção da outra. Então, todas as vezes que eu estiver pensando fora do meu alcance, onde eu não tenho controle, é ruminação mental. Sempre quando eu estiver fazendo isso, é uma energia que eu gasto desnecessariamente. É nesse momento que eu tenho que mudar a chavinha do pensamento e mostrar o foco para mim. O que eu controlo? Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo as perguntas que eu faço no meu cotidiano. O que eu tenho para aprender? O que eu tenho para agradecer? Quem de repente, eu posso ligar? E, de repente, eu posso ligar e essa pessoa pode não me tratar bem também. Mas eu estou fazendo a minha atitude. O Francisco Xavier, ele tinha uma frase muito legal. O desafio não é perdoar. O desafio é quando você fica durante muito tempo ruminando mentalmente sobre aquela pessoa. Pensamento negativo também é ruminação mental. Aí, essa pessoa, não nós, tá, pessoal? Não você que está na internet, ninguém aqui. Mas sabe gente que não perdoa? Tem gente, sabia? O perdão é assim, ó. Tem gente que primeiro fica magoado. Tudo bem? Na linguagem de hoje é mimimi. Faz parte ter mimimi, tá bom? Faz parte. A questão é quanto tempo eu fico com mimimi. Quanto tempo que eu fico com a má água. Por isso que gente que tem má água fica retido as coisas, tá? Já viram gente enfesada? Enfesada vem de onde? Fezes. Por isso que, geralmente, pessoas enfesadas têm constipação intestinal, têm dificuldade de evacuar. Por quê? Porque é enfesada. Então, tem que liberar. Então, tem má água. Então, por isso que o pessoal fala, bebe bastante água, para liberar também as toxinas. Mas vamos lá. A má água, ou mágoa, ficou com mimimi, aí gerou a necessidade de perdoar. Tem gente que demora e fica, de repente, durante algumas horas com mimimi. Conhece, gente? Aí tem necessidade de perdoar. Aí tem gente que fica alguns meses, né? Duro, que tem gente que fica alguns anos. Nós somos espíritas, né? Tem gente que fica algumas encarnações. Então, o perdão, pessoal, é importante nesse processo. Mas é fácil falar, não é? É difícil quando a gente passa pelo desafio. Quando é comigo, ou ainda você não sabe. Mas comigo, é um desafio. Até eu também falo que é um grande desafio. Mas existe uma frase muito bonita, essa frase é genial. Talvez a outra pessoa não mereça perdão, mas você merece paz. Talvez a outra pessoa não merece perdão. Nossa, ele ou ela fez isso comigo, você não sabe. Ok, mas você merece paz. Por quê? Porque quando a gente perdoa e vira a página, a nossa mente fica aberta para outras novidades. Ela fica mais criativa, ela fica mais otimista. Eu coloco foco em outras coisas. Por isso que eu começo a separar o joio do trigo. Opa, Evangelho de Jesus de novo. Eu separo o que é bom. Então eu começo a repetir coisas que são boas. Eu lembro que tinha uma senhora que ela tinha 10 filhos. Imagine, 10 filhos, né? E aí, os 10 filhos sãos, muito bem, e todo Natal ela encontrava depois a família, né, com a gente, falava assim, eu estou tão triste, por que a senhora está triste? Eu estou magoada. Por que a senhora está magoada? Porque um dos filhos não veio para o Natal.
mas e os 9? Os 9 vieram. E aí? Mas faltou um. Mas a senhora agradece os 9? Não, porque ela ficou lamentando a noite inteira, porque o outro filho não veio. Então, a gente tem que focar também na gratidão dos 9. Porque, de repente, por isso que tem aquela frase, a grama do vizinho é mais verde do que... Porque eu não coloco foco no que é importante para mim. Então, o Evangelho da Felicidade, ele trabalha dentro dessa proposta. E terceiro, então a gente falou, Diário da Gratidão, a gente já falou do perdão, e o terceiro é o bom humor. O bom humor. Por que o bom humor? Hoje, a psicologia e a neurociência, a medicina, a área da medicina que estuda o cérebro e todos os impactos dos neurohormônios, ou seja, das boas substâncias ou das más substâncias que são produzidas pelo organismo, dizem que o bom humor é um grande diferencial. E o bom humor não é ficar dando risada da desgraça alheia, tá bom? Tem gente que fica contando piadinha, outras coisas da desgraça. Não. O bom humor é você dar significados positivos para as coisas que acontecem na sua vida. O bom humor, de repente, é alegrar com uma palavra uma pessoa que, de repente, está passando por um desafio. O bom humor, muitas vezes, para a gente concluir, eu gostaria de contar uma história muito bacana de um casal de idosos. Eu gosto muito dessa passagem, porque o Brasil hoje, ele é um dos países que está ficando mais longevos, ou seja, nós estamos ultrapassando, e nós vamos ultrapassar em breve, o recorte de 80 anos na nossa sociedade. O último IBGE, oficial, colocou um recorte de 73, 74 anos, 75 anos. Isso porque as mulheres vivem mais que os homens, por isso que a gente fala isso. A gente tem que se cuidar, viu, senhores? E aí, o que acontece? Esse casal de idosos, muito simpático, eles foram ao geriatra, o médico que cuida, de todos nós que estamos na melhor idade. E, porque os dois andavam meio esquecidos. Meio esquecido. Ela falava que ele estava muito esquecido, E ele falava que ela estava bastante esquecido, mas o médico aqui falou que eles estavam mais ou menos esquecidos. E aí, o médico falou assim, não, olha, vocês não precisam se preocupar. A dica é o seguinte, começa cada um a andar com um caderninho. Anota tudo. O que, de repente, ele falar, você anota, viu, senhora? Senhora, tudo que ele falar, vai anotando, tudo vai anotando. Felizes, o casal de velhinho voltaram para casa. Na noite seguinte, estavam vendo televisão, quando um velhinho levantou do sofá e a esposa perguntou, aonde vai? Aí ele, vou tomar café. Então, querido, você me traz um pedaço de bolo? Sim, querida, respondeu o senhor. Mas não se esqueça, pegue o caderninho e anote. Aí ele olhou para ela e falou assim, imagina, minha velha, você acha que eu preciso do caderninho e anotar para trazer um pedaço de bolo da cozinha? Então tá, mas coloca um pouco de chantilly. Não vai mesmo anotar? Não precisa, bolo, chantilly. E ele foi lá para a cozinha. Aí, 5 minutos... volta, o marido com um copo de água na mão. Aí ela fala assim, eu não falei para você anotar, reclama a esposa. E ela diz ainda, você não anotou no caderninho, cadê o meu comprimido? Bom, o bom humor. Mas é bacana, porque o mesmo casal de idosos que contaram, eles muito, muito bem-humorados, ao despedir, ambos, foram percorrer até a porta de entrada da casa e fizeram mais uma pergunta. Você sabe, o marido, não, a esposa, fala assim, você sabe porque o meu velho sempre me chama de docinho de coco? Aí a gente fala, porque vocês são apaixonados, porque vocês se amam. Aí ela fala, não, porque ele esqueceu o meu nome. Bom, para nós refletirmos com a mensagem do nosso companheiro Emmanuel, mentor de Chico. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da nossa audição. Com o quê? Com óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o quê?
o idioma da compreensão e da paciência. Emmanuel, só um parênteses, Emmanuel ele reflete na obra que humildade não é falar baixo, humildade não é falar, humildade é escutar, porque à medida que você escuta, você compreende o outro. Retornando aqui a mensagem de Emmanuel. Traduz então, que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. E Deus, nosso Pai, possa nos incentivar em nossas conquistas, vitórias amorosas, abençoadas, para que todos nós possamos um dia, todas as pessoas que chegarem do nosso lado, na nossa frente, ao nosso redor, possa sentir a presença do nosso Mestre Jesus em nossas palavras, em nossas ações, em nossos sorrisos e, acima de tudo, permitir que esta pessoa, que de repente está mais do nosso lado, possa respirar melhor. Que assim seja, graças a Deus.